Olá, pessoal! Esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões sociais. Estava um pouquinho sumidinha, mas agora estou de volta, né? Sempre que eu dou uma sumida, eu tô preparando alguma live, alguma coisa muito legal para vocês. Já aproveito para pedir para se inscrever aqui no meu canal Saúde Black e para me seguir lá no meu Instagram, @faria.ursula, que eu vou fazer uma live incrível para vocês. Nós vamos começar a refletir, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram, sobre a saúde da população negra que vive em situação de rua. Hoje é um vídeo rapidinho, tá? De um artigo maravilhoso que eu achei aqui. Posteriormente vou trabalhar no meu Instagram, certo? Tô aqui com o meu nenezinho, o Brian. Tá desenhando porque as aulas iam voltar e no fim não vão voltar mais, tá? Esse impasse aqui em Porto Alegre, onde eu vivo, porque a gente tá em bandeira preta, né? A gente tá com 11 regiões em bandeira preta. Mas vamos lá. Eu fiz também uma live, deixa eu falar, maravilhosa sobre a hipersexualização de mulheres negras no carnaval. Gente, me segue lá no meu Instagram, imperdível. E aí, a gente está retomando a questão da Covid dentro daquela ideia de grupos vulnerabilizados, certo? Dentro daquela ideia de pessoas, né, que precisam ser incluídas nos grupos... Tá, fazendo uma bagunça aqui. Nos grupos prioritários para receber a vacina. Bom, dentro dos grupos vulnerabilizados, nós temos também a população de rua, certo? Quando a gente está falando de pessoas que vivem em situação de rua, nós estamos também falando de pessoas negras, porque 80% das pessoas que vivem em situação de rua são negras. E aí, elas são pessoas invisibilizadas, elas são pessoas que têm que enfrentar diversos estigmas, né? Elas têm que lidar com a questão do preconceito, né, racial, né, do preconceito de classe e até de gênero, né? Porque mais pra frente, conforme a gente for fazendo as lives e os vídeos, vocês vão ver que a mulher em situação de rua, ela tem um tratamento diferenciado do homem que vive em situação de rua. A mulher que vive em situação de rua, ela é muito mais oprimida que o homem que vive em situação de rua, por exemplo. Então, eu vou começar aqui, né, tiro rápido esse vídeo, curtinho, pra gente começar a introduzir esse assunto, começar a entender esse assunto, tá? É um artigo que eu achei aqui muito legal, intitulado População Negra e Covid, reflexões sobre racismo e saúde. Joga, filho, gol! Esse artigo, ele é muito legal, porque ele faz toda uma contextualização, ele traz conceitos importantes do que é racismo estrutural, a diferença entre racismo estrutural e racismo institucional, né? Que o racismo institucional é a forma como esse racismo estrutural vai operar, é esse racismo estrutural operando dentro das instituições, e ele faz toda uma abordagem, e esse artigo, ele tá servindo para mim como uma bússola. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Porque ele vai fazendo uma divisão muito didática e muito assertiva dessas populações vulnerabilizadas no contexto de Covid-19, certo? Hoje a gente está num cenário diferente, porque a gente está na sala. Meu neném fazendo uma bagunça aqui. Gente, não é fácil, né? Ser mãe solo não é fácil. E aí, pessoal, ele vai fazer essa divisão dessas populações vulnerabilizadas, então ele vai subdividir, né? A população idosa, que vive em situação de rua, a população idosa que vive em situação de rua, certo? Ele vai fazer esses recortes, né? E aí ele vai falar também mais à frente, especificamente dessa população de rua que vive no contexto da Covid-19. Ele vai falar também da população privada de liberdade no contexto da Covid-19, ele vai subdividindo em grupos e vai explicando. É um artigo muito, muito didático, tá, pessoal? Bom, quando a gente vai pensar nessas pessoas que vivem em situação de rua, segundo esse estudo, né, algumas evidências apontam que o principal mecanismo que leva essas pessoas para a rua são dois, né? A baixa renda e o desemprego. E aí, pessoal, o que acontece? Atualmente, a gente está vivendo uma profunda crise econômica, né? Muitas pessoas ficaram sem auxílio emergencial,
né? Inclusive, mesmo quando estavam tendo auxílio emergencial, quando a gente vai fazer esse recorte da população de rua, ficava muito complicado, porque esse auxílio ele era fornecido via um aplicativo, né? E essas pessoas em situação de rua não tinham o telefone, muitas vezes, para cadastrar um aplicativo. E aí, nesse sentido, alguns profissionais tentavam fazer esse cadastramento para eles, mas o sistema não permite também que você cadastre, faça essa conta digital, né, para receber o auxílio do mesmo telefone muitas vezes. Então, essa é uma barreira que eles enfrentam. Outra barreira que eles enfrentam com relação aos cuidados de saúde é que muitos deles não têm documento, né? E a gente sabe que para tudo é preciso documento. A documentação, até pra gente tomar a vacina, né? É preciso que você tenha sua carteira de identidade, seu CPF, né? RG e o comprovante de residência, né? E daí, nesse sentido, como é que essas pessoas vão comprovar a residência se elas não têm uma casa, certo? E aí, pessoal, existem vários fatores que vão colocar essa pessoa negra, a gente tá fazendo um recorte racial, em situação de rua, né? Então, são vários fatores que praticamente empurram essa pessoa para a situação de rua. Essa pessoa não está em situação de rua porque ela quer. Existem vários fatores que vão fazer com que ela chegue nessa situação. E por ela ser negra, principalmente, pelo racismo estrutural, vai ser negado, muito reduzido a ela, a oportunidade de ter uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade vai impedir com que essa pessoa tenha um bom emprego, né? Ela não vai ter as questões... Ela não vai ter as questões de trabalho e renda, né? Que vai estar muito complicado para essa pessoa, né? Muitas vezes é uma pessoa que já vive em comunidade, né? Muitas vezes é uma pessoa que já vive abaixo da linha da pobreza. E quando a gente faz esse recorte, por exemplo, de gênero, né? Que é uma das questões que essa população vai ter que lidar, né? Pensando numa mulher negra que vive em situação de rua. Há todo um processo de feminização da pobreza, onde as mulheres são as mais pobres, né? E tudo isso vai fazendo com que essa pessoa vá sendo empurrada para viver em situação de rua. E aí, quase que a totalidade dos municípios brasileiros carecem, então, né, de dados oficiais sobre essa população de rua, né? E aí, no Brasil, por exemplo, né, a gente tem aqui no Sudeste 48% dessa população vivendo em situação de rua, por exemplo. Além disso, essa população ela tem diversas doenças, né? Ela tem diversas comorbidades que são específicas da população de rua e que, caso as pessoas peguem Covid, podem ficar numa situação de agravamento da doença, como pneumonia, HIV e AIDS, né? Consumo de álcool, certo? E isso vai fazer, todas essas comorbidades vão fazer com que essa população, então, caso contraia Covid, tem um aumento, né? Isso vai gerar um aumento no número de internações, isso vai gerar um aumento na taxa de letalidade, né? Que essas pessoas podem morrer mais, certo? E aí, quando a gente vai pensar por estado, a gente vai fazer um recorte lá na nossa live, que a gente vai fazer sobre as populações em situação de rua. A gente vai fazer um recorte de como é que se formaram as primeiras cidades no Brasil, né? Como é que se formou Salvador, como é que se formou o Rio de Janeiro. Vocês vão ver que vai ter todo um contexto que ele começa para essas pessoas negras no período colonial e ele se estende no período pós-colonial, né? Onde essas pessoas negras vão ficar à margem, né? Logo que acabou a abolição, por exemplo, existia todo um projeto dos planejadores urbanos da época de modelar as cidades, né, como era na Europa, principalmente em Paris, né? E passou por todo um processo higienista, né? E isso fazia com que eles pensassem que os cortiços seriam regiões sujas, por exemplo, né, onde viviam as pessoas negras e que, portanto, essas pessoas deveriam, por exemplo, sair dali. Mas voltando aqui, a gente tem em Salvador um projeto, Movimento Nacional de População de Rua, com o programa Corra por Abraço, certo? Junto a populações de rua. E aí eles apontaram diversos depoimentos, né, que vão refletir sobre a questão do agravamento dessas vulnerabilidades no contexto de Covid-19.
certo? E aí a gente vai precisar de diversas pessoas envolvidas para lutar para a saúde dessas pessoas, né? Com relação à saúde dessas pessoas. E vai envolver a sociedade civil, que somos todos nós, as universidades, os gestores, os governantes, né? Porque a saúde, ela é universal, né? Segundo as leis do SUS, né? E ela é para todos. E tudo isso, certo? E aí, esse foi uma reflexão rápida, né? De a gente concluindo, de saber que essa população é uma população muito vulnerabilizada, muito invisibilizada e que portanto, é preciso desenvolver estratégias, né? De acompanhamento de saúde para essas pessoas, certo? Esse foi um vídeo rápido, me acompanhe lá na minha live, certo? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!